Bom, e para entendermos então como é que vai ser esse processo a partir de agora, temos um convidado que é o advogado especialista em direito internacional, Daniel Toledo, ao vivo com a gente mais uma vez aqui na Band News. Obrigado, doutor. Sempre bom tê-lo aqui com a gente. Boa noite. Obrigado, Brown. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Queria que o senhor explicasse para a gente então, doutor, os próximos passos. Essa decisão de hoje significa que a Zambelli vem ao Brasil ou ainda não? Detalhe para a gente, por favor. É exatamente como vocês disseram, como você explicou muito bem, como o advogado da defesa também explicou muito bem como vai funcionar. Primeiro, a gente tem aí um tratado de 1989, assinado entre Brasil e Itália, onde nós temos as regras para fazer o processo de extradição. Primeira coisa que a gente precisa entender é se houve ou não a dupla tipicidade, ou seja, o crime que é considerado crime no Brasil, típico no Brasil, né? O fato típico no Brasil. Ele é também considerado típico na Itália, ou seja, crime na Itália. Sim, é. O que ela foi condenada, ela é considerado crime, tanto no Brasil quanto na Itália. Esse é um ponto que foi verificado pela corte. Segundo ponto, se a gravidade do crime merece um processo de extradição. Ou seja, crimes com penas acima de 1 ano de pena e pena de reclusão, ou seja, de prisão, são considerados crimes graves para que seja feito o processo de extradição. E o terceiro ponto que é verificado aí é se não é um crime político, o que no caso não é, porque quando ela foi considerada pelo porte ilegal de arma de fogo e pelo constrangimento ilegal. Então isso é considerado crime também na Itália e isso não é considerado um crime político, até porque ela não estava indo atrás do rapaz em São Paulo por uma questão política, ela estava indo atrás porque ela se sentiu ali, de alguma forma, segundo ela, se sentiu agredida e ela foi atrás dele numa tentativa de dar voz de prisão. O que também pela legítima defesa já descaracteriza pela própria legislação brasileira. Mas, sem dúvida nenhuma, nós tivemos uma decisão hoje, na verdade essa decisão já veio desde o dia 12 passado, de fevereiro, mas ela foi publicada hoje, ela foi tornada pública hoje, e a Carla Zambelli deve seguir um processo de extradição. Agora, como o advogado de defesa explicou, eles têm 15 dias para fazer a argumentação na Corte de Cassação. A tendência da Corte de Cassação italiana é manter as decisões de primeiro grau, mesmo que elas eventualmente não estejam totalmente de acordo com a Corte, porque existe ali uma tendência de manutenção, a menos que ela viole a legislação de uma forma muito clara, o que não houve aí nessa situação. Mas cabe ao ministro da Justiça decidir se efetivamente vai ou não ser cumprida essa ordem de extradição. O nosso maior problema agora é que a Corte de Cassação ela tem média de 3 a 6 meses para se manifestar, que é o que a gente tem visto aí das manifestações da Corte de Cassação. E agora o ministro da Justiça não vai ter esse período para poder se manifestar. Então o que ele pode fazer? Como hoje o atual governo da Itália é muito próximo da ideologia bolsonarista, pode ser que ele simplesmente não se manifeste, que foi o que o advogado de defesa citou, ou pode ser que ele concorde, justamente pelo ponto de não criar uma indisposição diplomática com o Brasil. Nós vamos descobrir daqui 45 dias. Ou seja, dá para dizer então, né, doutor, que essa decisão ainda ela vai ser tomada politicamente, é isso? Mais ou menos parecido com o que aconteceu quando o Brasil tinha em mãos também o terrorista italiano Cesare Battisti, que foi preso aqui, aí tinha aquela decisão sobre se o Brasil extraditaria ou não, e aí a decisão foi política, né? O presidente Lula, por questões de afinidade, acabou decidindo pela permanência dele por aqui. Nesse caso da Carla Zambelli também, vai ser uma decisão política do governo da Itália, que hoje vai lembrar um governo de direita da primeira-ministra Giorgia Meloni. Sem dúvida nenhuma, essa decisão vai ser exclusivamente política, porque na questão jurídica ela já está decidida. E nós temos aí, eu acompanhei de ontem para hoje, eu fui fazer algumas pesquisas na questão da Corte de Cassação, são raros os casos em que a Corte de Cassação vai contra uma decisão de instância inferior. São raros, muito raros. Então eu imagino que a Corte de Cassação vai manter essa decisão da extradição. Portanto, vai para a mão do ministro da Justiça para que ele dê a decisão final, o voto final e decida se Carla Zambelli volta para o Brasil definitivamente ou se simplesmente vamos soltar Carla Zambelli porque ela não tem uma condenação na Itália propriamente dito.
Uma curiosidade, doutor, assim que deixou o Brasil, a Carla Zambelli, ela alegou que estava se valendo da cidadania italiana. Ela deu entrevista, inclusive, dizendo que é cidadã italiana, que tem a cidadania italiana e que por isso, então, ela seria intocável na Itália. A gente está vendo que não foi bem assim, a prisão acabou acontecendo e agora está aí a possibilidade também de extradição. Queria ouvi-lo sobre isso, doutor Daniel. A cidadania italiana serviu de alguma coisa para a ex-deputada ou não? Pelo que parece, serviu, porque na verdade ela não quer voltar para o Brasil, ela não quer cumprir pena no Brasil. Se eu não me engano, ela vai para Comé, se ela for para o Brasil, né? E ela não quer isso. Por isso que os advogados vêm tentando mantê-la o máximo de tempo possível na Itália, o que eu particularmente também não entendo, porque ela mesma alegou na defesa dela que ela teve agressões e não foi uma vez só, que ela estava entrando em depressão, que as próprias presas italianas estavam tendo aí algum tipo de preconceito com relação a ela. Então, mas eu imagino que para ela deve ser mais confortável menos desconfortável, vamos usar essa palavra, estar na Itália do que estar no Brasil. E, obviamente, se ela conseguir protelar ao máximo possível, ela já está cumprindo pena na Itália. Quando ela chegar no Brasil com 1/3 da pena cumprida, ela vai para o regime semiaberto. Imagino que esse seja uma das teorias, uma das teses da defesa que efetivamente podem funcionar muito bem para o caso dela chegar no Brasil e cumprir pena num semiaberto. Mas lembrando que nós temos o outro julgamento que ainda está para ser definido e que a pena pode chegar em 10 anos inicial de regime fechado. E aí ela não vai se beneficiar em nada do regime semiaberto que eventualmente eles estão tentando fazer. E tem prazo agora, doutor Daniel, para que seja tomada essa decisão? Porque às vezes esse é outro argumento, também outro artifício usado pela defesa, pelos advogados, né, de empurrar o processo, de ganhar tempo. Nesse caso, tem prazo para que haja decisão sobre essa extradição? A decisão jurídica, o que eu citei, nós temos visto as decisões da Corte de Cassação ficarem entre 4 e 6 meses. Esse é o processo normal para que eles façam uma reanálise ali e deem uma decisão. Mas nós temos o ministro da Justiça, que pode se manifestar em 15 dias, que pode se manifestar em 45 dias. Mas se ele não se manifestar agora rapidamente, em 15 dias, salvo engano, ela pode sim ser liberada. E em relação à troca de juízes do caso, doutor Daniel, como a gente falou aqui, era uma das argumentações da defesa da ex-deputada, a tentativa de mudar os juízes do caso. Isso ainda pode acontecer? Explica pra gente esse ponto. Pode, essa é uma das teses da defesa e foi super argumentada durante vários dias aí, a gente tem escutado isso, né? Sem dúvida é uma das teses da defesa fazer uma troca de juízes e anular totalmente o julgamento que aconteceu até agora. Isso seria uma das possibilidades para que se ganhasse mais tempo e para que a Carla Zambelli cumprisse mais pena na Itália e, consequentemente, reduzisse o tempo que ela tivesse que cumprir no Brasil para ter 1/3 da pena cumprido para que ela pudesse pedir uma mudança de regime. É uma estratégia? É uma estratégia. Se você pensar num caso isolado, que é o que ela tem hoje, nós temos um caso de condenação hoje. Se nós tivermos uma outra condenação em cima dessa e essa condenação futura for maior, que é o que se imagina, porque o outro crime que foi o crime de invasão lá com o Delgatti, inclusive, este crime ele é maior, e na hora que juntar uma pena de um com o outro, ela não vai conseguir a evolução do regime. Muito bem, vamos seguir acompanhando então. Agradeço muito aqui, mais uma vez, a presença do Dr. Daniel Toledo, que é advogado, especialista em direito internacional, sempre com a gente aqui na Band News TV, nos ajudando a esclarecer casos como esse. Obrigado, doutor. Boa noite, bom trabalho por aí. Muito obrigado, um grande abraço a vocês. Valeu, um abraço. Até mais.